Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais um vídeo aula, sendo a última lição desse trimestre, o terceiro trimestre de 2023, a lição de número 13, datada do dia 24 de setembro. Aí teremos aí mais 3 meses para o último trimestre do ano de 2023, o quarto trimestre. Mas enquanto isso, essa última lição, ela fala o mundo de Deus no mundo dos homens. O texto áureo está em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E a verdade prática: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, é uma lição falando do mundo de Deus, do mundo dos homens, o reino de Deus e o reino dos homens, né? Então, no sentido de reino, os valores do reino. Então, nós vivemos sobre essa égide do reino. E comigo aqui nos estúdios está o evangelista irmão Wesley, que já é um parceiro dos comentários da nossa lição aqui no canal EBD Ação. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. Estamos vencendo, né? Chegamos à última lição do trimestre. E que trimestre, diga-se de passagem. Trimestre abençoado, assuntos atuais, né? Assuntos bem pertinentes para o nosso tempo. Pastor Douglas Batista, já o parabenizei, né? Quero parabenizá-lo de novo, né? Por essa tão importante lição nesse trimestre. Foi de fato um trimestre diferente, com muitas lições que são conceituais, mas foram de muita valia mesmo para o nosso povo e pela instrução do povo assembleiano. E o trimestre que vem, qual que é o tema, você sabe? O trimestre que vem, nós vamos estudar sobre missões. No próximo trimestre, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então será esse aí o tema do próximo trimestre. Um bom trimestre, estaremos aqui no canal EBD comentando cada lição dessa, né, irmão? Exatamente. Então você não perde. Espere-nos que estaremos aí no próximo trimestre falando sobre essas lições. E o primeiro tópico da nossa lição de hoje é o reino de Deus no mundo e fala sobre a encarnação de Cristo. É um tema muito grande, a encarnação. Apesar de ter só um tópico aqui, porque não é o tema, mas já temos aí material de estudos acadêmicos falando sobre a encarnação, as duas naturezas do Criador, a união hipostática do Criador, escrita pelo Dr. Heber Campos. Tem 2 livros de projeção grande, ele é um doutor na área da cristologia. E também, irmão, então falando sobre a encarnação. Agora, a encarnação, que é a encarnação? É o próprio Deus se fazendo homem. O verbo se fez carne, que é divino, assumindo a natureza humana. Rapaz, é um mistério, né? É um mistério. E o reino de Deus no mundo tem a ver exatamente com essa encarnação, que dá aí, né, a abertura e uma inauguração para esse reino estendido e estabelecido entre os homens. Quando Jesus encarnou-se, né, o rei então tornou-se semelhante aos súditos desse reino. E aí então nós temos a ideia do reino de Deus no mundo através da encarnação de Cristo Jesus. Visto que Deus é Espírito, Jesus então encarnou-se, foi acrescida a natureza divina, ao Espírito Divino, então agora a natureza humana, ou seja, a carne. Jesus encarnou-se e habitou entre nós. E como vai dizer João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós todos, e essa é uma bênção. A grande bênção do Evangelho é que Cristo nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. E ele nessa encarnação ele passou a ter as duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana. E como disse Paulo aos Gálatas 4:4, cumprindo-se a plenitude do tempo, quer dizer, o tempo determinado, o tempo estipulado, o tempo estabelecido, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para ele sentir o que nós sentimos, para ter um resgate. Ele só poderia resgatar o mundo se ele tivesse a natureza humana, e através da natureza humana sofresse, padecesse, pagasse o preço para poder resgatar
cada um de nós, né? Então nós somos, foi necessário essa natureza, encarnação, a natureza humana ser agregada à natureza divina, porque aí ele pôde fazer o resgate das pessoas que estavam desgarradas, não é? Exatamente. E só através disso, né? Através da encarnação, ele se assemelhou a nós e, portanto, o resgate foi possível. E agora, no segundo ponto, o comentarista diz da mensagem do reino. Porque qual que é a mensagem do reino? É aquilo que Jesus chegou pregando. Arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino de Deus. João Batista disse, arrependei-vos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o arrependimento é dar meia volta. Você está indo por um caminho, você dá meia volta e retorna à origem e toma um outro caminho, que é o caminho estreito, o caminho da porta estreita. Então, é o arrependimento. Arrepender-se de quê? Porque através da encarnação do Verbo, nós percebemos que estávamos mortos em ofensas e pecados e se arrependemos do estado em que estamos, da condição de pecadores arruinados, distantes de Deus. A gente só consegue isso com a encarnação do Verbo e com a revelação da palavra. A gente percebe isso, que estamos distantes de Deus, sem comunhão com Ele, mortos em ofensas e em pecado, o Espírito desligado do Espírito de Deus. Nos arrependemos dessa situação e então, quando nós nos arrependemos, aí sim, o arrependimento, que é a metanoia, né? É a transformação, mudança de mente, a gente muda a mente, mudança de mente, é transformado. Então, abandonamos o pecado e voltamos para Deus com essa mudança de comportamento, mudança de mente. E essa é a mensagem do reino, né? A mensagem que proclama o arrependimento. E talvez nos últimos tempos, né, nós não temos ouvido essa mensagem, principalmente nos nossos evangelismos. Mas é uma verdade da qual nós não devemos abrir mão. A mensagem do reino é a mensagem do arrependimento. Sim. E o nosso tempo é um tempo onde se vive a ideia de que as pessoas não devem se arrepender de nada, né? Você pega aí esses camaradas aí da grande mídia, do show business, eles vão dizer que uma das coisas das quais eles se orgulham é que eles não se arrependem de nada. Que tudo que ele fez, quer seja errado, quer seja fora do tempo, faria tudo de novo. Faria tudo de novo porque serviram ao propósito de construir quem eles são. Então a ideia de arrependimento é uma ideia um pouco no avesso para essas pessoas. E aí elas imaginam que não tem do que se arrepender. Você vai pregar o evangelho e falar, você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas de arrepender de quê? Eu sou um camarada que não roubo, que não mato, eu não fumo, eu não uso drogas, eu pago meus impostos. Me arrepender de quê? E na esteira disso aí, a mensagem do evangelho ela ficou quase que incompleta para ser levada a essas pessoas. Porque como se prega o evangelho hoje? Prega dizendo que Jesus ama essas pessoas. Jesus te ama. Não que isso esteja errado. Não que isso não seja uma verdade. É verdade, porém não é a verdade toda. Porque na verdade o amor de Deus ele vai ser manifestado, trazendo, né, a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E é necessário que esses homens que serão atingidos pela salvação se arrependam, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, o elemento essencial para que a mensagem do reino possa entrar no coração de alguém e promover a devida transformação é o arrependimento. O que é arrependimento? Eu já disse, é mudança de mente. Reconhecimento, principalmente, de que é pecador. É só reconhecendo que é pecador, que aí quando você olha para si mesmo, você não vê condição alguma de se salvar, porque o pecado tomou conta de nós todos e aí então não resta outro Salvador a não ser Jesus Cristo. E por isso recorreremos a Ele. Mas a mensagem do arrependimento é necessária. Exato, para compreender essa nova atitude moral e espiritual, somente através do arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo, né? E esse é o papel da igreja, proclamar a mensagem do reino. Arrependei-vos, para mostrar o pecado das pessoas, as práticas e trazer eles ao arrependimento. Agora, nesse terceiro ponto aqui do primeiro tópico, fala dos valores do reino, que é a ética moral do reino, né?
que é onde destaca a necessidade do controle da ira, ireis, mas não pequeis, a fuga da imoralidade sexual. Quem tem uma mentalidade do reino, ele não vive praticando a imoralidade sexual. O casamento é indissolúvel, ele não vive aí fazendo apologia do divórcio ou com vários matrimônios. A honestidade no falar, né? Sim, ser verídico naquilo que fala, não reivindicar ofensa, dar esmola a um coração contrito, né? Com as pessoas que precisam, o jejum, a prática da oração, o julgamento, cuidado com os falsos profetas, uma vida buscando de fato uma vida de perfeição moral e uma vida de perfeição espiritual dentro de uma comunidade, né? Tanto ela cristã ou não, né, Márcio? Exatamente. O senhor está nos valores do reino já aqui? O valor do reino, né? Já tá? Tá, os terceiros, né? É terceiro, né? Entrou nesse, né? Isso. Exatamente, pastor. E a gente, por exemplo, observa que a referência para esses valores do reino aqui é exatamente o Sermão do Monte, que Mateus organizou muito bem ali como o discurso de Jesus. E é bom lembrar, né, que Mateus ele apresenta Jesus como rei dos judeus, como Messias. E como rei dos judeus, ele veio para implantar o reino, né? E para que Jesus pudesse então governar, visto que o seu reino já estava em evidência, o que os reis faziam geralmente quando eles assumiam o reino? Eles discursavam. Para quê? Para que pudessem então colocar ali aquilo que seria o código de regulamento desse reino. Aquilo que seria, por exemplo, né, a lei pétrea, a lei que regeria, né, o regime daquele reino em que ele se estabeleceria. E Jesus ele vai fazer uso da própria lei que os judeus já tinham. E ele vai começar dizendo, né, e ele como o próprio legislador, ele não vai só expor a lei, mas ele vai interpretar a lei. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás, eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração já tem cometido adultério. E aí então, Jesus ele não vai simplesmente abrogar a lei, ele mesmo diz isso, ele vai fazer com que a lei se cumpra, ele é o fim da lei. Como principal legislador, ele vai trazer a correta e real interpretação. Quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele não está se referindo ao conteúdo da lei, mas a interpretação que eles faziam, né? Eles interpretavam que pecado era só a consumação do ato. Jesus ele vai lá e diz não, porque o ato cometido começa no coração. Então, se você não trata o coração, logo você vai desembocar aí num adultério físico realmente. Então, ele vai legislar. E aqui no Sermão do Monte ele vai estabelecer, né, qual é os valores desse reino, que por ele foi ali pregado, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde ele vai dizer então o código de conduta dos valores, né, dos cristãos que estarão e serão participantes deste reino. Isso é inegociável. Não tem como ser cristão e não valorizar e não entender o que Jesus disse no Sermão do Monte. Alguém já disse que esse aqui é o epítome dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que diz respeito ao Evangelho, resumidamente, com relação à conduta e valores, está no Sermão do Monte. Maravilha. E nesse segundo tópico da lição, as bênçãos de uma vida no reino. A remissão dos pecados é o primeiro ponto desse segundo tópico, a remissão dos pecados, né? Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, que a percepção espiritual, tanto dos que não tinham Cristo, quanto dos judeus e dos gregos, era limitada, era legalista, era supersticiosa. Ele vai falar isso. Entretanto, no tempo assinado, no tempo determinado por Deus, quando ele enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir a humanidade da escravidão. Então, desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e perdoou seus pecados. A remissão dos pecados, ela não é através da lei, não é através das obras. A lei simplesmente apontava o pecado, era como se fosse uma lanterna. Você foca onde está o alvo, mas a luz da lanterna em si própria, ela não vai tirar o alvo. Tem que ter ali uma água, alguma coisa que você vai identificar onde está a sujeira. Então a lei era isso, a lei não serviu de aio, serviu de condução. Então os judeus estavam apegados sobre a lei como se fosse uma forma de remissão de pecado, e não era. Quem redime o pecado, quem perdoa os pecados, quem tira os pecados, é
aqui, como disse Paulo em Gálatas 4:4, quando Jesus enviou seu Filho, aí sim, ele nos libertou, além da escravidão da lei, do jugo da lei, nos remiu, nos tornando uma nova criatura, irmão Wesley. Exatamente. Essa, de fato, é uma bênção que Deus outorgou a nós, a remissão dos nossos pecados. Os pecados, né, que nos levavam à escravidão, que fazia com que nós caminhássemos a passos largos para a condenação. Agora, em Cristo Jesus, nós encontramos a remissão desse pecado. Cristo nos remiu e nos resgatou dessa condenação. Para remir a humanidade da escravidão do pecado, ele encarnou-se e foi até a cruz. E a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele derramou o seu sangue para que o pecado não tivesse mais efeitos sobre nós. Efeitos condenatórios, por assim dizer. Então, a remissão dos nossos pecados é a maior bênção que Deus nos deu. Por quê? O salário do pecado é a morte. Se pecamos, estávamos sendo conduzidos à morte. E morte aqui a qual Paulo está se referindo em Romanos capítulo 6, verso 23, não é só morte física, mas é principalmente a morte espiritual, que é a separação completa de Deus. Ela estava fazendo com que nós estivéssemos indo para lá. Esse seria o nosso salário. E aí Cristo nos resgatou. Ele remiu os nossos pecados para que nós não pudéssemos caminhar mais para essa condenação eterna. E glória a Deus por isso. De fato, isso é uma bênção. Exatamente. E agora, depois de remidos, somos adotados e herdeiros de Cristo, né? Éramos estranhos, éramos inimigos, agora somos filhos reconciliados e Deus concede aos filhos a dádiva de um novo nome e a nova imagem. Qual que é a imagem? A imagem de Cristo, né? Como disse Paulo, que a nossa imagem vai se transformando de glória em glória. Então, como resultado de nossa adoção, agora, como filhos, somos também herdeiros. É igual você adotar um filho. Você adotou um filho, registrou, você tem bens. Aí colocou ele no seu nome. Quando você partir, o seu filho vai herdar tudo que você deixou. Então, quando Deus nos adotou como filhos, através de Jesus Cristo, nós herdamos o que? O reino. As promessas. Quais são as promessas que Deus tem? Qual que é o patrimônio que Deus tem? Que não é um patrimônio material, mas um patrimônio além da matéria, que é a vida eterna. É o maior patrimônio, a vida eterna, a transformação do corpo, da alma, do espírito, de ser uma outra pessoa, a purificação, tirar toda a iniquidade da vida de uma pessoa, todo o pecado da vida de uma pessoa. A pessoa é alguém 100% perfeito, sem pecado. E isso é o louvor e glória para Cristo. A igreja, ela exterioriza o reino de Deus quando as pessoas vêm do reino das trevas, se tornam adotadas por Cristo e se tornam herdeiros. E além disso, pessoas transformadas, como falamos no bloco passado, na mente, tentando se purificar, sendo pia. Isso é a exteriorização do reino de Deus através da igreja. As pessoas estão vendo isso e estão dizendo, olha, quem era aquele fulano? Agora é outra pessoa, né? É a exteriorização do reino de Deus, né? Da obra de Cristo. Exatamente. E aí passamos a ter todos os direitos, né? Sim. De um filho original, né? Deus concedeu a Cristo um nome que é sobre todo nome e colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Jesus, ou seja, ele deu a Jesus, né, todas as coisas, foi outorgado a ele. E em Cristo nós receberemos também todas as coisas. Paulo diz, né? Como ele não nos dará também com ele todas as coisas, né? Ou seja, nós somos co-herdeiros com Cristo. E vem através da adoção, né? A adoção. E é interessante porque pode haver filhos biológicos acidentais, né? Não estava esperando esse filho agora, mas veio. Vamos amá-lo e cuidá-lo, né? Acho que os meus 2 filhos foi assim, acidental. Não planejou. Não foi planejado, né? Mas um adotivo não. Um adotivo não é acidental. O filho adotivo, ele sempre será um filho do desejo do pai. E é assim que Deus nos considera. Ele planejou desde a eternidade que fôssemos herdeiros em Cristo e filhos, né? Por assim dizer. Então, essa adoção também é uma bênção, porque com ela nós podemos herdar tudo aquilo que Deus concedeu a Cristo. Interessante porque a adoção, o pai que vai adotar, ele se prepara primeiro, né? Exatamente. Ele faz um preparo financeiro, psicológico, material, os lares, a casa, a documentação, e vai para a fila de espera, né? Exato. Um desejo, e espera, né? muito tempo, querendo, né, ter um filho, desejoso, né, por
poder cuidar dessa criança. Aqui no Brasil mesmo tem pessoas, eu conheço pessoas que ficou 5 anos na fila para poder adotar alguém. Então, percebam, né, como é um processo que exige um certo preparo e planejamento, né? É claro que vai diferir disso, né, para o primeiro século de uma adoção, mas o princípio é o mesmo. Não existe filhos adotivos acidentais. Porque, na verdade, todos os filhos adotivos foram o objeto, né, de um alvo de alguém para que pudesse então adotá-lo. Objeto de desejo de alguém, né? Exatamente. E isso significa dizer que nós não somos menos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus por natureza, porque de fato porque ele nos criou primeiramente, nos né? adotar, exatamente. Primeiro porque nos criou, depois porque nos adotou, né? Exatamente. Então, e essa adoção legítima com o direito, né, ao reino, o direito. Por isso que ele diz assim: portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada por Deus por intermédio da obra de Deus, né? Muito bem, nós vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, terceiro e último: os males de uma vida no mundo. Aí temos o primeiro ponto: a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. O humano é escravo daquilo que o controla, né? E o pecador, ele é incapaz de aceitar a palavra. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. E ele é subjugado pela carne. O pecador se entrega à desonestidade, à injustiça, à glutonaria, o álcool, a nicotina e demais vícios, né? Uma vida de fato miserável. Então a escravidão do pecado, ela escraviza o pensamento do homem, as vontades do homem, as obras, a alma, o corpo, todo o homem na sua totalidade. Como disse Paulo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos estão, como é que ele diz o texto lá de Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Exatamente. E a escravidão, né? Quando Cristo manifestou-se, a sua primeira manifestação teve como propósito nos libertar da escravidão do pecado. O reino do qual nós fazíamos parte era o reino do pecado. E aí Cristo então se manifestou, e por isso algumas pessoas, principalmente os judeus, não o receberam, porque imaginaram que ele viria e se manifestaria para subjugar o seu inimigo ali territorial, que era Roma, né? Então ele se manifestaria e já logo restituiria o poder a Israel. Mas não é isso que Cristo veio fazer nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento ele veio nos libertar da escravidão do pecado. Os judeus esperavam outro reino. Exatamente, né? Da escravidão do pecado, que por sinal era um inimigo muito mais atroz do que o próprio Império Romano, né? Um inimigo que faria com que as pessoas não passassem por apenas uma condenação de crucificação ou uma condenação de opressão, mas uma condenação eterna. E aí então ele veio nos libertar dessa escravidão do pecado que estávamos, como dissemos ali no tópico anterior, caminhando a passos largos para o inferno. Homem e inferno estavam casados por ocasião do pecado. E aí Cristo veio, se manifestou e proclamou então o divórcio, né, para aqueles que são seus. Exatamente. Agora, o segundo ponto aí do terceiro tópico: filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à prática, à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente, a ira de Deus sobre esses filhos da desobediência. Eles não crê, né? Porque quem não crê já está condenado, tem que crer na palavra, na transformação. Eles se recusam a crer. Então, assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação. Até porque o pecado da incredulidade é um pecado de espírito, né? A dureza de coração, a incredulidade é pecado de espírito, e acaba então fazendo com que as pessoas sejam condenadas nesse aspecto aí, né? Exatamente. Filhos da ira, né, e da condenação eterna. Ele veio então para que nós pudéssemos não ser mais filhos da ira, mas filhos do seu amor, como vai dizer a Escritura, né? Para que pudéssemos estar livres dessa condenação eterna, foi que ele se manifestou, para que no fim nós estejamos para sempre com ele. E isso é aquilo que deve ser objeto da nossa gratidão e da nossa glorificação a Deus, porque Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o caminho das trevas era aquele caminho onde ele
tudo levava, né, para a condenação. E aí veio Cristo e resplandeceu uma luz para que pudéssemos andar nela, para que pudéssemos então ser guiados e encontrados aí, a fim de que não estivéssemos mais perdidos. Então, agora não somos mais filhos da ira. Os filhos da ira são aqueles que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que já estão inclusive sofrendo agora aqui a condenação, aquela questão, né, de ideologia de gênero, que a pessoa pode ser o que ela quiser. A Bíblia vai dizer que tudo isso daí já é aquilo que Deus já pode fazer com que eles sejam entregues aos seus próprios desejos e pecados. Por quê? Filhos da ira. Mas nós não. Filhos do seu amor, e por isso Deus colocou freios e limites para que nós não ultrapassemos, a fim de que não sejamos então condenados com o mundo. E como você disse a princípio ali, os judeus esperavam um reino literal para ser libertados da opressão política, social, econômica, mas a princípio o reino de Deus ele vem como um reino espiritual, né? Quando Jesus disse assim em Mateus 12:28, se eu expulso o demônio é porque é chegada a voz do reino de Deus, dando a entender que a libertação de pessoas das garras de Satanás é o reino, né? Ele disse assim, alguns de vocês não herdarão a morte sem que vejam chegar do reino de Deus com poder. E eles viram, né? O reino de Deus chegado com poder, libertando pessoas, salvando, crescendo, né? Exatamente. Então, o reino espiritual, mas virá o reino literal, Moisés. Virá o reino literal, exatamente. Ele vai se manifestar em um momento. O primeiro momento, a igreja vai ser arrebatada, né? Sim. E aí todos aqueles que são de Cristo estarão com ele. Depois ele virá implantar o seu reino aqui, chamado de reino milenial, e nessa ocasião todos o verá, né? A igreja, sem dúvida nenhuma, ela será vitoriosa. Por mais que nós estejamos passando por um momento bastante difícil da igreja no mundo, né? Onde parece que tudo vai suplantar a igreja, parece que a mentira está prevalecendo contra a verdade, mas como disse o Billy Graham, né? Fique em paz. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Nada prevalecerá contra o reino de Deus. Exatamente. E quando parece que as coisas perderam o controle, que a justiça virou injustiça e que o certo agora é fazer as coisas erradas, mesmo assim Deus ainda está no controle de tudo isso. Né? Exatamente. E ainda é sinal, todos esses acontecimentos de injustiça, impiedade e imoralidade que assolam o mundo, inclusive refletem na igreja, são sinais da volta de Cristo, sinais dos últimos tempos da volta de Cristo. Então ele virá e implantará então um reino milenial, literal, 1000 anos de paz aí, reinando literalmente, essa que nós acreditamos, na literalidade, né? Exatamente, nós cremos que será literal. E apesar de ter alguns que acreditam que seja simbólico, né, figurativo, mas é a literalidade. Alguns já dizem que já está até vendo o milênio, inclusive. O milênio, já estamos vivendo o milênio, alguns dizem, né? E de fato nós interpretamos diferente, né? Isso é no porvir. Exato. Agora, irmão Wesley, nós estamos aqui encerrando esse trimestre, esse terceiro trimestre de 2023. Encerramos aí com chave de ouro, né? Exatamente. Essa lição foi de fato uma bênção, né, para todos nós, e essa última lição vem aí inclusive trazer aquilo que chamamos de algo confortador, para que nós possamos crer que nada prevalecerá contra o reino de Deus. É o reino de Deus no mundo dos homens, né? E isso, como o pastor Gesiel disse, que está acontecendo, são sinais que já estavam preditos nas Escrituras. Portanto, a igreja não será vencida, porque o dono dela é o dono e o rei do universo. E qual que é o tema do trimestre seguinte que nós vamos falar? Sobre missões, né? Missões, exatamente. Tem que achar. Esqueci de novo. O tema que nós vamos estudar no próximo trimestre é Até os Confins da Terra. Peraí. Então fala agora, irmão Mestre, sobre o tema do próximo trimestre que nós esperamos você aqui no canal. Qual que é o tema? Nós vamos estudar, inclusive, em um cenário diferente, tá? Você é o nosso convidado para estar aqui. Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentada aí pelo pastor Wagner Gabi. Então estaremos juntos aí, trazendo, né, subsídios para essas lições, e que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Aí você ativa o sininho, porque quando você ativar o sininho, toda vez que postar um vídeo novo, você é notificado. Aí você pode assistir em primeira mão. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula para você.